Que inteligência artificial virou uma febre no ano de 2026, isso aí é incontestável. A gente já sabe isso e vê. Todo mundo tá usando para criar conteúdo e pior de tudo, dá para perceber quando a pessoa faz isso. Você vê que tem post que você lê e você sente na hora, caramba, foi uma IA que fez. Sabe aquelas estruturas assim todas perfeitinhas demais, aquela frase no começo, certamente que se você prestar atenção ou por meio de altas pesquisas, sabe aquelas frasezinhas que fica monótona assim, fica um negócio robotizado? Aquele texto que fala um monte de coisa, mas ele não quer dizer nada, absolutamente nada. Parece conteúdo, mas não tem ninguém por trás. E aí a pessoa se pergunta assim, poxa, será que a IA tá me ajudando? Ou será que a IA tá apagando minha voz? Ela tá me fazendo ficar mais robotizada. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como usar a IA para criar conteúdo de verdade, sem abrir mão da sua voz, sem abrir mão da sua opinião, dos seus princípios, dos seus conceitos, da sua identidade, porque o problema não é a ferramenta, eu posso te garantir isso. O problema é como a maioria das pessoas está usando a inteligência artificial. A pessoa acha um equipamento, uma ferramenta como a IA, que faz tudo para ela e ela acaba relaxando com algumas coisas que ela deveria fazer para o post ficar humanizado. Então fica até o final desse vídeo porque o último ponto é o que separa quem usa IA para crescer de quem usa IA para produzir centenas de conteúdos, só que vazio. Bora pro vídeo! E se esse assunto faz sentido para você antes mesmo de eu começar a falar, eu quero pedir aquele favorzão para você. Deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal. Fazendo isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e manda esse vídeo para mais pessoas. Conforme ele manda esse vídeo para mais pessoas, eu fico mais empolgado em trazer conteúdo para vocês de alta qualidade. Então, não economiza. Deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal e já compartilha com alguém que precisa. O primeiro ponto que eu quero te falar é que a IA, ela não substitui algumas características, ela não substitui alguns fatos na vida de quem está criando conteúdo. Uma suposição, inteligência artificial, ela não tem vivência, ela não tem erro próprio, ela não tem opinião formada, ela não passou por absolutamente nenhuma dificuldade, ela não fez uma faculdade, ela não encarou um patrão que era ruim, chato pra caramba, que ficava enchendo o saco. Então, assim, tudo que a inteligência artificial tem são processos já estruturados dentro dela e padrão. E ela imita uma estrutura orgânica, ela organiza a informação para você. Você joga o conteúdo lá dentro e ela consegue organizar isso. Mas o que ela não faz é pensar por você. E é aí que mora o erro da maioria. A pessoa, ela abre o chat GPT e ela digita, escreve um post sobre marketing digital para mim e publica exatamente o que sair. Ela não faz ajuste, ela não faz apontamento para o chat mudar alguma coisa, ela não coloca o ponto de vista dela, ela não coloca as experiências dela, e aí ela faz um conteúdo sem trazer um exemplo real de absolutamente nada. E o resultado, a gente já sabe, um texto que poderia ter sido escrito por qualquer pessoa sobre qualquer coisa para qualquer tipo de público, cria um conteúdo genérico por natureza. Desde o berço, desde a base, o conteúdo já fica genérico. Isso porque a inteligência artificial, e quando eu falo inteligência artificial, eu estou falando todas elas, tá? Estou falando do Claude, estou falando de Gemini, que são as mais conhecidas. Ela é uma ferramenta de execução, ela não é uma ferramenta de estratégia. Ela acelera o que você já sabe, mas ela não substitui o que você ainda precisa pensar. Todo o seu processo criativo e de vivência, você tem que colocar lá dentro. Então você pode me perguntar assim, poxa Igor, entendi, mas como que eu vou fazer para usar a IA para otimizar o meu serviço inteiro sem perder essa voz, sem perder a minha perspectiva, sem perder as minhas percepções? E eu te respondo que o segredo é aonde você coloca a IA dentro dos seus processos. Tem gente que coloca a inteligência artificial logo no começo do projeto. Ela pede para criar um negócio do zero, sem ter um mínimo trabalho, um mínimo esforço de projetar nada. E aí o conteúdo sai sem identidade, porque a identidade nunca entrou no comando que você deu. Você nunca expressou os seus sentimentos, as suas emoções e as suas perspectivas para quando ela está trabalhando e juntando todas essas informações e organizando tudo isso. Então o caminho certo é o contrário. Você pensa primeiro, você elucida a ideia, você define qual que é o ângulo, qual que é a dor que você quer atacar, qual o seu ponto de vista que você quer defender, você traz um exemplo real, você traz uma história, você traz uma observação do dia a dia, e aí sim você utiliza a inteligência artificial para organizar e para expandir coisa que você sozinho não consegue.
consegue, para ela melhorar o que você já trouxe, para ela estruturar alguma coisa que está desorganizada. Porque pensa comigo assim, ó, imagina que você tem uma pessoa aí na sua casa e você pega um bloco de argila, pega um monte de argila e pede para a pessoa fazer uma escultura. Você entrega o bloco de argila para ela e fala assim, ó, faz uma escultura aí para mim. Você pode ter certeza que até vai sair a escultura. Mas se você mandou alguma coisa já modelada para essa pessoa, uma suposição. A pessoa é uma profissional que trabalha com artesanato e mexe com argila. Se você falar para ela bem assim, ó, faz uma escultura de um pássaro para mim. Você já está passando a ideia para ela. Então, a sua percepção, ela já está sabendo. Ele quer que eu faça um pássaro. Então, com base nesse pedido, eu vou fazer o melhor que eu puder. E com a inteligência artificial, também funciona desse jeito. Ela refina melhor do que se você pedir para ela criar alguma coisa do zero. Então, isso significa o seguinte. Antes de abrir qualquer ferramenta de IA, responde 3 perguntas. Primeira pergunta. O que eu quero dizer? Segunda pergunta, para quem eu quero dizer? Terceira pergunta, qual é o meu ponto de vista sobre isso? E com essas 3 respostas na mão, cara, a inteligência artificial vira uma máquina, cara. Ela vira uma máquina. Ela consegue atingir níveis assim muito altos de qualidade de escrita. E você usar a inteligência artificial para ser sua substituta, pode ter certeza que é a última coisa que você quer. E tem um detalhe, cara, que eu vejo pouca gente falando na internet, eu não sei por qual motivo, mas eu vou passar para você aqui agora. A inteligência artificial, ela aprende padrão. E o padrão, por definição, é o que todo mundo já faz. Todo mundo gosta de seguir um determinado padrão. Então, quando você pede para a inteligência artificial criar um conteúdo sem dar contexto, ela vai procurar padrão. E geralmente são os padrões medianos. O título que todo mundo usa, a estrutura que todo mundo segue, a linguagem que todo mundo usa, porque ninguém acha estranho, porque todo mundo já está ambientado com um tipo de linguagem. E é aqui, exatamente nesse ponto, que tem um monte de gente que se enrola. Por quê? Porque o conteúdo sai muito bonitinho. O conteúdo sai sem erro, o conteúdo sai muito bem estruturado, ele é completamente inesquecível. Só que essa perfeição toda, ele começa a virar mais do mesmo. Por quê? Porque ele não exibe o sentimento da pessoa que está escrevendo, que no caso foi uma máquina que não tem sentimento nenhum. Então, o que diferencia um conteúdo criado por inteligência artificial que funciona daquele conteúdo que foi criado que não funciona, não é a ferramenta em si, não é a inteligência artificial em si. É quando você, literalmente você, tudo que você sabe, foi incluído dentro do prompt, dentro do comando que você deu para ela. E quanto mais específico você for, quanto mais contexto você vai dando a respeito do que você quer, quanto mais da sua visão você insere antes de pedir qualquer coisa, melhor vai ser o seu resultado, vai ser mais orgânico. Por quê? Ela está pegando uma coisa que já existe e organizando todas essas informações em um formato mais estruturado. E eu vou tirar um exemplo bom e um exemplo ruim. O exemplo ruim é o seguinte: imagina que você abre o ChatGPT, o Gemini, o Claude, qualquer uma dessas inteligências artificiais, e você escreve assim: me escreve um post sobre como usar a inteligência artificial de uma forma criativa. Olha como você pediu tudo e não pediu absolutamente nada. Porque você não está falando para quem é, você não está falando qual é a dor, você não está contando uma história. Agora presta atenção no modelo bom. Imagina que você escreve assim, ó: eu quero criar um conteúdo para criadores iniciantes que estão com medo de usar a IA porque acham que vão perder característica humana. Meu ponto de vista é que a IA só apaga a identidade quando a pessoa não trouxe identidade nenhuma para dentro do prompt. Me ajuda a estruturar esse raciocínio para um vídeo de 8 minutos, separado por blocos, colocando o hook, colocando o desenvolvimento, o problema, o vilão e a solução. Olha como é muito mais complexo. E você sim, você precisa usar das suas habilidades cognitivas para desenvolver uma boa instrução, porque do contrário vai sair tudo como todos já saem. Então, para você deixar o seu conteúdo mais humanizado, um conteúdo mais orgânico, o que funciona de verdade é você usar a inteligência artificial depois que você já estruturou. Não no lugar de pensar, você coloca essa responsabilidade para ela. Traga para dentro dela o seu ângulo, o seu exemplo, qual que é a sua opinião a respeito do assunto que você quer tratar antes de abrir qualquer que seja a ferramenta. Anota isso, escreve num bloco de notas, é fácil. E se você quer transformar o seu conteúdo, você precisa fazer isso.
Porque quanto mais você entra no prompt, quanto mais da sua personalidade entra no comando que você vai dar para a inteligência artificial, menos robotizado vai sair o seu conteúdo. E uma outra coisa extremamente importante, as pessoas elas não querem revisar o conteúdo. Então sempre revisa, veja se está com a sua voz. Se você leu e não reconheceu que aquilo ali está parecendo com as suas características de fala, de expressão, pede para ele reescrever, coloca filtros. Não começa repetindo esse monte de coisa. A minha linguagem é mais informal ou a minha linguagem é mais coloquial. A IA, ela é uma boa ferramenta para ser ignorado. Isso daí eu não sou hipócrita de falar. Todo mundo, inclusive eu, inclusive um monte de gente, usa inteligência artificial. O perigoso demais é você usar a inteligência artificial de uma forma totalmente no piloto automático. E é o que eu sempre falo, quem aprende a usar a inteligência artificial com estratégia, ele produz muito mais, com muito mais qualidade, sem abrir mão da identidade, das características, da ideologia que a pessoa tem. E fora que quando você lapida o conteúdo desse jeito, o público confia muito mais em você. Então, quem usa sem estratégia só vai ficar produzindo mais conteúdo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Tem gente que ele pensa que, não, eu vou fazer 100 posts por dia. Cara, mas se você fizer 100 posts por dia, que ninguém para ler, ninguém para prestar atenção, não vai resolver de absolutamente nada. E eu volto a dizer, a inteligência artificial, ela é um recurso que não tem como mais tirar de quem produz conteúdo. Porém, você tem que usar aliado dela o seu poder criativo e as suas experiências. Do contrário, você vai ficar esquecido em uma tonelada de conteúdos que já existe. E se esse vídeo te ajudou a enxergar como usar melhor a inteligência artificial, então eu me dou por satisfeito porque eu fiz esse vídeo para cumprir exatamente esse papel. E um último pedido que eu peço para vocês, se não se inscreveu, se inscreve agora, não custa absolutamente nada, deixa aquele likezão maroto, fazendo isso o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e manda esse conteúdo para mais pessoas. O fato de você dar um cliquezinho nesse botão e se inscrever no canal, você pode estar ajudando outras pessoas indiretamente, beleza? O YouTube entende que o conteúdo é bom e manda para mais pessoas. Entendido isso, meu muito obrigado pela audiência de você. Dá uma olhadinha que melhorou o visual aqui. Coloquei uma câmera de mais qualidade. Tudo isso para entregar o melhor conteúdo para você. Meu muito obrigado pela audiência. Fica com Deus, bons negócios e tchau, tchau!